Quanto sabe o que significa The Chosen? Os... Quantos já assistiram a série? Você foi impactado pela série, irmãos? É muito legal. A perspectiva que é mostrado, a forma como que é mostrado a vida de Jesus ali, é um negócio assim impactante demais. Eu quero te desafiar, talvez você não tenha assistido, a você assistir, amém, irmãos? E hoje eu quero compartilhar algo breve com você, mas que possa marcar a sua vida, amém, irmãos? Sabe, semana passada eu compartilhei com vocês a respeito de das coisas externas não te trazer paz, que você não pode depender disso. Alegria, ser cheio do Espírito, tudo isso não depende de coisas externas, mas de você entender quem você é em Deus através da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para compartilhar uma coisa com vocês sobre os escolhidos. Fala assim, os escolhidos. Sabe, irmãos, a Bíblia relata de vários homens de Deus que foram chamados pelo Senhor. Homens que ouviram a voz de Deus, ficaram em dúvida, perguntaram para o profeta: o que é isso? O que eu estou ouvindo? É mesmo? O que é? Até um profeta manda aquele discípulo falar: vai lá, fala, eis-me aqui, Senhor. Um outro é chamado por Deus, ali no começo daqueles livros são escritos, Jeremias. Você vai perceber ali no Pentateuco, tem muitas histórias de homens de Deus que foram chamados por Deus. Mas sabe o que aconteceu com esses homens de Deus? Qual foi a primeira postura deles quando Deus os chamou? Todos eles foram escolhidos, mas todos eles colocaram desculpas. Fala assim, desculpas. Irmão, você vai ver a vida de Moisés. Ele dá desculpa: ai, eu sou gago, ai, eu tenho dificuldade. Você vai ver a vida de Jeremias: ai, Senhor, eu sou tão jovem, eu não consigo, eu tenho tantas crises. E a vida acontece desse tipo. Deus te chama, Deus te escolhe, e você acaba esquecendo de quem te chamou, quem te comissionou, quem te convocou. Você precisa entender que aquele que te chamou, ele te dá todo o suprimento para a sua vida. Agora, qual que é o problema? Deus me chama e você fala: eu sou adolescente, eu não posso, não dá, aonde eu moro, como eu cresci, o que eu fiz? Para com isso. Ontem eu fui lá em Taipas ministrar o pessoal. Cadê o pessoal de Taipas aí? Donara, Rincão, aí o que aconteceu? Hoje, pela graça de Deus, o que Deus tem feito na minha vida, hoje eu moro aqui na Lapa, constituindo uma família, sou pastor. Mas de onde eu vim? Vim de Taipas. Será que pode vir alguma coisa boa de Taipas? Será que vem, em nome de Jesus, você acredita, tem que dizer. Será que pode vir alguma coisa boa do Perialto? Do Vista Alegre? Pirituba? Ninguém de Pirituba. Ou não tem ninguém de Pirituba, ou não vem nada, mas vem. De todas as regiões. Deus te chamou, não importa de onde você veio, de onde você nasceu. Isso não te define. Agora, qual que é o problema? A geração dizer: ai, eu não consigo, ai, eu não posso, ai, porque eu sou assim, ai, porque eu sou muito jovem, porque eu sou muito pequeno, porque eu sou grande demais, porque eu falo demais, eu falo de menos, eu tenho um olho claro, um olho escuro, eu tenho cabelo assim, eu tenho cabelo assado, eu não estudo nessa escola, eu não posso fazer isso, minha mãe não tem dinheiro. Para de justificativa. Se Deus te chamou, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Diga amém. Fala assim: eu sou escolhido. Pega para você estudar, não tenho tempo para poder falar sobre todas essas histórias, mas você vai perceber, Jeremias fala isso: ai, eu sou tão jovem. O outro: ai, eu sou gago, ai, eu sou manco, ai, eu não sei. Para! Você foi chamado por Deus, o mesmo Deus que você serve, aquele Deus que pode te curar de qualquer coisa, pode te revirar completamente o cenário da sua vida. Porque você é favorecido, porque você é amado, porque você é filho. Deus faz coisas poderosas na sua vida, amém, irmãos? Então tem vezes que você precisa cantar: meu Deus é um Deus grandão. Você tem que entender que Deus que você serve, a quem você serve, e como que Ele é poderoso o suficiente para fazer todas as coisas na sua vida. E hoje eu quero falar de algo para você. Muitos de vocês dão desculpas para viver o propósito de Deus. Mas por quê? Por conta das suas debilidades. Da sua debilidade, mas você precisa entender: se Deus te chamou, você precisa saber quem você é em Deus. Então você não tem uma mente prolixa, você não é de: ai, mas eu tenho TDAH. Mentira, você não tem TDAH nada. Sua mente é de Cristo, a Bíblia diz. Ai, tem gente que fala: ai, pastor, eu acho que você tem TDAH. Ai, que TDAH o caramba?
Eu tenho a mente de Cristo, minha mente é que é poderosa. Eu me encho do Espírito rapidinho, as coisas acontecem. Por quê? Porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sou desse jeito, minha timidez. Isso é seu temperamento, isso não é a palavra de Deus. Não vem dar desculpa. Eu não consigo falar direito, eu não sei falar em público. Fique em paz. Só você olhar a vida do pastor Ricardo, nosso pastor. Tímido, introvertido. Coloca ele para pregar. Você vê o que acontece? Muda completamente quem ele é. Por quê? Uma coisa é ele está de boa, sossegado, com a família ali, aquela coisa. Outra coisa é quando ele sobe aqui. A unção de Deus que ele carrega ali se move de tal forma que ele vira uma outra pessoa. Por quê? Ele é conduzido e movido pelo Espírito de Deus. Agora ele poderia também dar muitas desculpas. Eu não consigo, não dá. Ó, quem eu nasci, com quem eu cresci, como foi minha família, não sei o que lá. Pode dar muitas desculpas. E essa geração é uma geração de pessoas que dá desculpas para tudo. Para tudo. E eu quero te falar, tira as coisas na sua cabeça de tipo, eu não consigo, eu não posso. Para com isso. Não é a sua criação que vai definir qual que é o seu futuro, não é. Não é o seu passado o que você fez ou deixou de fazer que vai definir seu futuro. Se fosse assim, meu irmão, o meu passado já era. Já tinha destruído meu futuro há muito tempo. Mas não, eu decidi crer na palavra de Deus, que Deus é um Deus de coisas novas, nosso Deus é um Deus que refaz todas as coisas, que restaura sonhos, que imprime coisas grandes dentro do nosso coração. E você está aqui hoje, você me ouve o pastor Ricardo, pastor Naor, pastor Aloysio, ouvem homens de Deus, é marcado, é ministrado por Deus, e você sabe no fundo que você é escolhido, você sabe disso, mas todas as vezes você procura desculpas. Não sei o que lá. Irmãos, quando você decidir ser inconformado com aquilo que te paralisa, com aquilo que talvez você se conforma ali, porque você acaba se tornando escravo das suas desculpas. Escravo das suas desculpas. Eu não estou menosprezando a sua cultura, onde você foi criado, como você vive hoje, a sua criação. Não estou condenando isso, jamais. Mas você precisa avaliar. Alguém cheio do Espírito, irmãos, ele pode achar que está perdido por um tempo, por estar meio cambaleando assim, meio sem foco, meio apaixonado pelas coisas dessa terra. Mas quando ele entende que ele é escolhido, ele é cheio do Espírito, ele fica em paz. Sabe na onde? Atrás das malhadas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Imagine só. A Bíblia diz que o profeta estava indo para a casa de Jessé. A Bíblia diz que o profeta estava indo na casa de Jessé para ungir um rei. Irmãos, um profeta chamado Samuel iria na casa, o cara mais importante daquela geração. E sabe o que aconteceu? Todos os irmãos do Davi estavam apostos à mesa, sentados aguardando Samuel. Mas sabe o que aconteceu? Sabe onde estava Davi? Lá atrás. As pessoas podem te esquecer, as circunstâncias podem dizer que não, mas Deus te lembra. Quando o profeta começou a procurar, olhou para esse aqui e falou, esse aqui. Homem bonito, grande, forte, habilidoso naquilo que faz. Você que eu vou ungir. Deus falou, não é esse que eu vou ungir. Não é esse. Porque o homem pode ver aquilo que é humano, que é natural, mas Deus enxerga o que está dentro. E eu quero falar para você, vença as justificativas, as desculpas dentro. Jeremias é aquele que falou, eu sou muito jovem, mas no final do livro de Jeremias, sabe o que aconteceu? Ele não conseguia parar. Por isso você canta aquela música lá, isso aí não é uma música só, é um versículo. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Isso aconteceu na vida de Jeremias. Eu te pergunto, quais são as desculpas, as coisas que você tem dentro de você, que tem te impedido, paralisado, para você ter um encontro com Jesus de tal forma, que nada te paralise, que você se torne alguém que é inabalável, alguém que tem uma fé inabalável. Ô meu irmão, olha a vida de Paulo, poderia também dar muitas desculpas, ainda que ele era muito talentoso, ele poderia dar desculpa na primeira, Deus me chamou, mas por que eu estou sendo apedrejado? Deus falou para mim, para que eu pudesse de fato pregar o evangelho. Agora que eu preguei, eu tomei uma pedrada na cabeça, várias, fui expulso da cidade. Sabe o que ele fez? Foi pregar de novo, em outra cidade, 3 naufrágios, aprisionado, foi para a prisão. Sabe o que ele fez lá dentro? Ele entendeu que ele era escolhido. Sabe o que ele fez? Ele foi adorar a Deus. Sabe aquela música que você está cantando agora? Te adorar é o que sustenta-me de pé, eu não vou perder. É tipo isso, no meio da tribulação, louve ao Senhor, as cadeias vão ser destruídas,
as justificativas vão ser cessadas, e você vai começar a ver o peso de glória manifestado na sua vida. Agora esses homens deram desculpas, mas depois eles entenderam, e aí mudaram completamente, foram pessoas que marcaram. Alguns de vocês estão até vestidos de alguns homens de Deus. Você vai perceber por quê, decidiu se posicionar. E hoje eu quero compartilhar para você sobre duas histórias que estão no Novo Testamento. Primeira história da mulher de fluxo de sangue, Marcos 5:24, projeta para mim por favor. Eu vou ler todos os versículos até o 40 e poucos, o 30 e poucos. Marcos 5:24, vamos lá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia. Fala assim, multidão. Ele o seguia comprimindo, se apertando, irmãos. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, que é o fluxo de sangue, e muito padecer a mão de vários médicos. Irmão, para aqui, deixa eu entender. Há 12 anos uma mulher sofria de fluxo de sangue. Sabe o que é fluxo de sangue? É uma menstruação contínua. Ela padeceu na mão de muitos médicos durante 12 anos. Irmãos, o médico aqui era muito caro. Essa mulher tinha muito recurso. E ela investiu, só padeceu. Não houve cura. Essa mulher podia ter parado no segundo ano. Na vida dela falar, não tem mais jeito, eu vou parar. Irmãos, 1, 2, 3, 4, 12 anos é muito tempo. É muito tempo mesmo. 12 anos dá para você fazer tantas coisas. Daqui a 12 anos, muitos de vocês, 90% de vocês, vão estar casados, trabalhando, empresa, vai ter filho, talvez muitas coisas. Você tem 12, você vai ter 25. Você tem 18, você vai ter 30. O que pode acontecer em 12 anos? Essa mulher estava numa situação precária, já tinha investido tudo que tinha para investir de recursos financeiros, padeceu na mão dos melhores médicos, das pessoas mais apropriadas, desenvolvidas, e que poderiam de fato fazer algo para curá-la, mas não curou. Mas antes a Bíblia diz que existia uma multidão em volta de Jesus, e nessa multidão estavam comprimindo a Jesus. É que você talvez não tenha noção. Às vezes você vai assistir The Chosen, você também acha que é só aquilo. Você vê uma grande multidão, a hora que ele está andando no Sermão do Monte, você vê o público assistindo ele ali. Mas se você for estudar mesmo a fundo, como que era essa multidão, eu não sei se você já teve a oportunidade de passar no metrô da Sé no horário de pico. Alguém já passou no metrô da Sé? Não? Um lugar talvez muito cheio que você deve ter ido aí alguma vez na sua vida. Um lugar assim que é insuportável. No metrô, meu irmão, eu lembro que eu trabalhava lá no metrô Saúde. Eu passava assim, ó, eu não andava, eu não dava passo. Eu já estava na tecnologia de 2030, eu ficava parado, me levava assim, ó. Era tipo uma esteira ambulante, ia me levando. Eu entrava, só ia seguindo, eu só ia direcionando o meu corpo para entrar no vagão certo. Irmão, é muito difícil, era esse negócio, você pode ver vídeos na internet, é muita gente. E o contexto aqui era muito parecido. Tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. Irmãos, olha, volta no versículo 26, olha isso. Perdeu tudo que possuía, não aproveitou nada que tinha antes, pelo contrário, mano, a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, indo a pior. Então quer dizer que a mulher estava 12 anos perdendo vida, porque sangue se entra é vida fluindo, perdendo é morte. 12 anos. Essa mulher tinha muitas, mas muitas formas de colocar justificativas para paralisar na vida. Mas pode continuar, 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Volta, pode voltar. Tendo ouvido a fama de Jesus, qual que é a fama? De que Jesus cura, que Jesus resolve. Essa mulher então, ela poderia ter ficado na dela, de boa. Irmãos, essa mulher enfrentou uma grande multidão. E multidão, eu estou falando, não é o que você está vendo aqui não, de pessoas que você consegue ainda passar em alguns lugares. Não. Era uma grande multidão. Essa mulher enfrentou a grande multidão para apenas tocar em Jesus, falar com Jesus, receber a oração de Jesus. Mas a fé dela era tão grande que vamos seguir no versículo 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Olha a fé dessa mulher. Ela foi com a expectativa, se desse para encontrar, conversar com Jesus, beleza.
mas ela creu tanto que se tocasse, já era o bastante, já era o basta, para resolver todo o problema dela. Meu irmão, ela enfrentou uma multidão. Essa multidão, talvez para mim, para você, aponta algumas coisas, suas emoções, a perseguição dos seus pais na sua casa, a sua célula que não está andando, talvez está de mal a pior, como a Bíblia está dizendo aqui. Talvez isso aqui são coisas, circunstâncias que estão te impedindo algumas coisas, mas você é escolhido, e você tem uma oportunidade de tirar a justificativa, parar de dar justificativas e avançar. Mas é separado por uma multidão. Aqui está o exemplo de alguém que foi posicionada, de alguém que não deixou a multidão paralisar aquilo que Deus tinha para ela. Então ela sabia, ouviu falar da fama de Jesus. Eu vou tocar em Jesus, e se eu tocar nas vestes deles, eu serei curado. Marcos 5,29, pode passar para o próximo. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Irmãos, tocou, curou. Simplesmente tocou, curou, estancou um problema de 12 anos. Sabe o que eu estou falando aqui para você? Talvez você está aqui com a gente, anda com a gente, participa de célula, participa de discipulado, participa de culto, participa de eventos, participa de cursos, e talvez você está deixando a justificativa se paralisar. Eu acho que eu vou mudar de célula, de rede, não sei o que lá, vou para outra igreja, aquele negócio, aquilo lá. Seu problema não é com a igreja e com a célula que você está. O problema é que você não está querendo enfrentar as justificativas e tocar em Jesus de fato, e você entender que você é escolhido, e nunca mais você vai viver com hemorragia na sua vida. Agora o que você vai fazer? Vai enfrentar ou não vai enfrentar a multidão? Precisa ter muito posicionamento, de muita coragem, de abandonar muita coisa que pode te paralisar. Irmãos, uma multidão aqui tinha poder de paralisar essa mulher. Essa mulher enfrentou todo mundo, no mínimo, ela não andou assim, tipo assim, para chegar em Jesus. Ela andou provavelmente de 4 e rastejando até Jesus, para poder chegar do jeito que ela chegou, meu irmão. E ela tocou, segue no versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, viram-se no meio da multidão, perguntou. Imagina, a multidão ali, sentiu um toque de Jesus do nada, olha na multidão e faz assim: quem me tocou? Irmãos, como assim quem me tocou? No louvor aqui, imagina você está no louvor aqui pulando, Deus da minha, quem me tocou? Mano, um monte de gente deve ter te tocado. Eu vi um menino aqui hoje, quase caiu, sei lá, bateu um peito aqui no gasofilaço. Eu falei, Jesus de Nazaré, guarda esse menino, pelo amor de Deus. Só vi o pessoal fazer, ai meu Deus, meu Deus. Eu falei, mano, morreu. Aí o que acontece? Um monte de gente pulando junto, sentiu um toque, Jesus falou, alguém me tocou. É lógico que alguém tocou Jesus. Os discípulos devem falar, lógico que tocou Jesus. Olha o tanto de gente. Ele falou, não. Foi algo diferente. Alguém me tocou e então saiu vida de mim. Irmãos, aí começou algo. Pode passar para o 31. Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou, Jesus? Pode passar, a Bíblia é muito engraçada. Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Pode passar. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente de que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Pronto, encerrou aqui por aqui. Irmãos, alguém que não deixa a circunstância paralisá-lo, e ele sabe que ele é escolhido, que ele tem uma oportunidade. Isso aqui, irmãos, é uma pessoa que poderia estar muito cansada de toda a vida e acabar com ela de fato mesmo. Essa geração que nós vivemos hoje, infelizmente, a geração já nomeada como a mais depressiva e a mais ansiosa, sofre disso. Muito sangue tem perdido, ainda que você seja muito novo, muitos traumas você teve, muitas coisas você já viveu e vive na sua vida, isso pode querer te paralisar. São muitas multidões, o pecado, as tentações, a escola, tudo está te chamando. Tudo está tentando te paralisar para você não chegar a esse ponto. Mas eu quero falar para você, irmãos, alguém que foi chamado por Deus, escolhido, posicionado, irmãos, não tem mais problema nenhum. Mas eu não vou ter tentação. Lógico que vai ter tentação. Mas quando você entende que a vida dessa mulher mudou, irmãos. Imagina 12 anos que ela passou investindo para ser curada, e agora por conta de um toque, tudo mudou na vida dela. Irmão, essa mulher agora não era mais vista como alguém amaldiçoada, como alguém que tinha um problema que ninguém podia tocar. Não, essa mulher agora mudou o destino dela por conta disso. E eu quero falar uma coisa para você, você é escolhido de Deus. Você não pode parar por conta das justificativas. Homens de Deus teve justificativas, mas
se resolveu em Deus, se encheram do Espírito Santo e viveram um outro estilo de vida. Eu quero falar sobre uma outra história. Cego Bartimeu, Marcos 10, 46. Presta muita atenção nesse caso. Marcos 10, 46. E foram para Jericó, quando ele se saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão. Novamente aqui tem uma grande multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Vai passar. E ouvindo novamente outra pessoa, sabendo que alguém passaria ali, que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, aqui, um grande clamor. Pode passar para o 48. E muitos os repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, presta atenção. A mulher hemorrágica foi um caso, houve uma multidão. Ela foi até Jesus, tocou e foi curada, estancou uma hemorragia de 12 anos. Resolveu a vida dela. Só que aqui agora nós temos um outro caso. Alguém que era cego de nascença, estava numa situação precária, ele usava uma capa. As pessoas tiravam uma com ele, não queriam ele perto. E aí ele começou, ouviu, ficou sabendo que Jesus passaria naquele lugar. O que ele fez? Vou clamar. E ele começou a fazer o quê? Chamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí sabe o que aconteceu? No outro caso, a multidão não fez nada. Ela enfrentou a multidão. Nesse caso, a multidão repreendia o cara. Agora é pior ainda. Esse cara tinha mais oportunidade de poder dar mais justificativas. Sou cego, cresci assim, é a síndrome da Gabriela. Nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aqui e já era. Você para com isso. Pode parar com esse negócio. Você nasceu num lugar, você não vai morrer naquele lugar. Eu cresci lá, vai mudar para outro lugar. Você nasceu, estava meio pobre. Cresceu, ficou pobre. Vai morrer pobre? Por quê? Quem disse que Jesus é pobre? Alguém pode falar para mim? Quem disse para você que Jesus é pobre? Foi a música. Pobrezinho nasceu em Belém. Mentira. Quem de vocês aqui, quando nasceu, teve iPhone 12, 11, 8, sei lá, aos seus pés assim? Quem foi que jogou barra de ouro no seu pé quando você nasceu? Alguém de vocês aqui? Eu não. Mas Jesus teve isso. Os 3 magos estavam lá despejando. Mais rico. Mas isso é outra pregação. Então presta atenção. Muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele continuou gritando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 49. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chama esse cara aqui. E então chamaram. Então o cego dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Irmãos, foram lá, pegaram o cara: Vem, levanta, ele te chama. O mestre te chama. Irmãos, esse aqui poderia ter dado muitas justificativas, muitas desculpas. E eu quero falar para você: você é escolha de Deus, você é chamado de Deus. E sabe o que mais te atrapalha no propósito de Deus? O capeta rouba, mata e destrói. Esse é o propósito dele: roubar, matar e destruir. Mas quando você entende quem você é, quem te escolheu, quem te chamou, você muda completamente a perspectiva, imediatamente. E eu te pergunto: o que é que tem te impedido de você viver o propósito de Deus? Que justificativas são? O que é? Tem gente que talvez esteja aqui hoje, vem nos visitar. Aí eu te pergunto: você cresceu num lar cristão, onde seu pai e sua mãe é da igreja? Você está aqui conosco faz tanto tempo. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, porque você vai ler Jeremias, é exatamente isso. Deus o escolheu desde o ventre da mãe dele. Aí quando ele nasce, Deus o chama. Agora cadê o Deus que me chamou desde o ventre da minha mãe? Acabou? Aí ele vai lá e começa a colocar desculpa: eu sou muito jovem, eu não posso. Onde eu moro? Pastor, eu não fiz nada. Irmãos, a primeira célula que eu liderei, eu não tinha faculdade, tinha repetido no total de 6 anos no ensino médio fundamental. É vergonhoso, é ruim mesmo, é zoado mesmo. Eu te aconselho a você estudar e trabalhar muito mesmo, tem que fazer isso. Mas, irmãos, quando eu soube quem eu era, eu vivia de uma outra forma, discipulando, liderando pessoas, cuidando de pessoas, pregava no encontro com Deus com muita autoridade. Sabe por quê? Porque eu sabia quem tinha me chamado, quem me chamou.
Justificativa. Eu moro em Taipas. Não tenho faculdade. Não tinha, né? Agora eu estou terminando já. Não tenho faculdade. Não sei fazer isso. Não tenho carro. Não sei o que lá. Tem um monte de líder que coloca desculpa. Não visito porque não tenho carro. Não vou para a comunhão porque não tenho dinheiro. Não faço isso porque não dá. É besteira. Besteira. Você está perdendo a oportunidade de ser transformado por Deus e de viver dentro do propósito de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu. Para de colocar justificativa. Para de ficar olhando para o lugar que você mora, para o bairro que você mora. A não ser que você está aqui, você mora, ainda que você more no Alphaville. Se você morar para o Alphaville e olhar só para o Alphaville, você perde o reino de Deus. Porque seu coração vai ficar nas coisas dessa terra. Mas eu moro na periferia. E daí? Daí, a mesma Bíblia que afetou um cara lá no Alphaville, lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus, viva e eficaz, que pode afetar qualquer pessoa dentro da favela, e pode pegar, pode transformar, e pode fazer algo na sua vida. Eu te pergunto, qual que é a sua justificativa? Qual que é? Nesses dias você precisa parar e avaliar, o que eu tenho vivido na minha vida? Quais são as desculpas que você está dizendo? O que você está falando para Deus? Ai Deus! Quantas pessoas Deus está te chamando para você liderar um núcleo na sua escola, na sua empresa, na sua rua, qualquer coisa, abrir célula. E as desculpas têm te paralisado. Não vou cuidar de pessoas não, porque eu não sei. Por que não? Não vou servir a Deus. Aí você está morrendo. Está igual a mulher do fluxo de sangue, mas aí você já está no quarto, quinto ano, sexto ano, e não sabe até quando você vai. Essa multidão que houve aqui, que aconteceu no cego, e na mulher do fluxo de sangue, é o que pode tentar te paralisar. E eu te pergunto, o que tem te paralisado nesses dias? Você consegue olhar para você e falar assim, mano, tem coisas que me paralisam. Às vezes são meus pais, a perseguição, a escola, algumas coisas. Quando você entende que você é escolhido, você pode às vezes dar uma desculpinha, mas a desculpinha ela cai por terra, assim como foi com esses homens de Deus. Você vai ver a história de cada um, todos eles deram desculpas, mas o outro lá fugiu. Deus falou, vai para Nínive. Aí ele vai e vai ao contrário. Aí foi engolido por um peixe gigantesco. Foi parar na onde? Na onde que Deus o chamou. A gente dá desculpa, a gente que foge. Eu quero falar para você, não importa qual é a sua idade, onde você mora, onde você nasceu, onde você está hoje, por quem você foi criado, qual que é a sua classe social, o que você tem de estudo, não importa nada. Você pode falar 5 línguas aqui, 5 línguas para falar, mas se você não entender, Paulo tinha tudo isso, falava muito bem, era muito bom em muitas coisas, mas ele considerou tudo como esterco. Para quê? Para viver o propósito de Deus. E vou falar uma coisa para você, para participar de 3 naufrágios, prisão, apedrejado, perseguido, e decidir viver o propósito de Deus, o cara tem que entender que ele é escolhido. Olha para o seu irmão e fala assim, você é escolhido. Pode passar para o versículo próximo. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Vê se Jesus não tem um bom humor. Jesus está na multidão, pergunta quem tocou. Agora Jesus encontra o cego, Jesus olha para o cego e fala, o que você quer que eu te faça? Não estava claro que o cara queria ver? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Sabe por quê? Jesus sabe o que te paralisa. Jesus sabe o que está te paralisando, o que te impede de viver o propósito de Deus. Mas Ele quer que você abra a boca e fale para Ele o que é de verdade. Ele é o cego. O que você quer que eu te faça? Sabe o que ele podia fazer? Quero ser rico, mas quer continuar cego. Então, ok. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Agora não, ele abriu a boca e falou assim, eu quero tornar a ver. Esse aqui é um testemunho poderoso. Antes eu era cego, agora eu vejo. E a pergunta que eu quero te fazer hoje, te chamando para esse apelo, o que você quer que Jesus faça? Não, eu quero mudar de bairro e morar num bairro de uma classe média alta ali do lado do Bourbon, ter dinheiro, minha mãe conseguir, não, para com isso, não é assim, eu quero ganhar na Mega Sena, quero ter os melhores eletrônicos do ano, iPhone 14, Playstation 5, não, você não entendeu nada.
que você precisa saber. Talvez essas coisas te atrapalhem mais para viver o propósito de Deus. Você precisa dar um basta, mas dar um basta hoje, em tudo aquilo que te atrapalha. Talvez você está aqui hoje, o que te atrapalha é a depressão. Mas se eu te falar que apenas um toque pode mudar a sua vida. Existem coisas, irmãos, que tentam me paralisar. Tem uma música do Thales Roberto que fala, mas todo dia o pecado vem me chamar, as propostas, as tentações, todo dia. Bate na porta, mas chama mesmo. E fica assim, ó, tuc, 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 te chamando, tentando te atrair. O que você vai fazer? Vai ficar colocando justificativas? Vai ficar falando assim, não. Aí tem outros que falam assim, eu acho que eu vou servir a Deus quando tiver 28 anos. Faz isso não. Vou servir a Deus quando tiver 35. Faz isso não. Se eu tenho uma coisa que eu me arrependo, queria voltar, era poder viver minha adolescência toda para Jesus. Mas pastor, o senhor é casado, tem uma filha, mora na Lapa, é pastor. Poderia ter impactado pessoas, eu poderia estar nos Domingo Kids, como juvenil lá, abençoando pessoas, orando por pessoas. Mas não, eu decidi dar justificativas e viver de uma forma esquisita, longe do Senhor, daquilo que Deus tinha para mim. Eu te pergunto, você já sabe que você é escolhido, você tem o Espírito de Deus, Deus te escolheu, Deus te chamou, te selecionou, e o que você vai fazer com isso? Deus está te perguntando hoje, o que é que eu te faça? O que é? Será que você tem pensado que para ser homem de Deus precisa ter muito dinheiro? Não dá para ser, mas pastor, eu tenho dívida, eu estou em pecado. Tudo isso Jesus já resolveu na cruz do Calvário. Entenda o que Cristo quer para você. Olha os valentes de Davi. Vai olhar a vida dos valentes de Davi. Tudo gente endividado, esquisito, tudo gente menosprezado. Mas foram aqueles que guerrearam junto com ele e conquistou a batalha. Aí eu te pergunto, quais são as suas dificuldades? O que você quer que Jesus te faça hoje? O que você quer de fato? Talvez tem coisa que precisa ser alterada na sua vida. Tem crente que tem prazo de validade, irmãos. É muito ruim. O que é prazo de validade? O cara até faz alguns projetos. Vou desviar no final de 2023, porque aproveitar, vou completar 18 anos, aí eu tiro a habilitação, fico com as moças, aí eu curto um pouquinho e volto em 2025. O problema é que eu já ouvi muitos se justificarem e querer dar uma escapadinha assim, ó. Essa escapadinha nunca houve retorno. Para de ficar mal com qualquer coisa, de ficar ferido. Acho que eu não sou escolhido, minha mãe fica me perseguindo. Se minha mãe... Imagina só, apóstolo Paulo, chamado por Deus, teve experiência com Deus e depois apedrejado. Ele poderia falar, que chamado que é esse? Que chamado que é esse? Aí o apóstolo Paulo diz que a graça que foi dada para ele, ele não deixou se tornar vã. Ele trabalhou mais do que os outros que andaram com Jesus. Essa geração de hoje é a geração que coloca mais justificativas, mais desculpas para tudo. E eu tenho um negócio assim, quando eu converso com alguém que alguém se justifica, eu já falo, vixi, eu nem dou ouvido. Mas vai pedir perdão e segue a vida. Mas eu não cresço por causa disso. Eu não me tornei líder de célula por causa disso. Acho que meu pai e minha mãe não se converteram por causa disso. Para de ficar. Se posiciona logo. Não fica no meio termo não. Deus te escolheu. Deus falou que você e sua casa vai servir ao Senhor. Se posicione. É muito difícil meus pais se converterem. Um frequenta essa religião, o outro essa. Meu pai odeia crente. Minha mãe é traumatizada com não sei o que lá. Fulano, não sei o que lá. Então você esqueceu a quem você serve. Se você crê num Deus que abriu o mar vermelho, você crê que num Deus que derrubou o fogo sobre profetas de Baal, se você crê num Deus que estava presente com 3 homens na fornalha,
e não deixou com que eles se queimassem ali. Aí você crê num Deus que esteve com Daniel na cova dos leões. Você crê num Deus que livrou pessoas ali do Egito e levaram até uma terra prometida. Você crê num Deus que anunciou algo, falou para um pai de família e cumpriu uma promessa, e de fato houve dilúvio, mas uma família se salvou e a nova geração nasceu por conta de alguém que ouviu a Deus. Você crê num Deus que pode fazer todas essas coisas, num Deus que acalma a tempestade, no simples falar. Quando você crê nisso, você vive a sua vida, ainda que haja tempestades, você pode dizer, vai cessar, porque o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para acalmar a tempestade. Ah, mas estão me perseguindo aqui, está acontecendo isso. Eu estou em paz, eu sou escolhido de Deus. Não vou colocar, a minha escola é muito difícil, por isso que é muito difícil ser crente. Difícil ser crente quando você não tem um fogo cerrado no seu peito. Difícil ser crente é quando você anda com influências que não tem nada a ver com aquilo que é o propósito de Deus. Aí é difícil. É muito difícil, irmãos, ser crente, ficar na frente de um celular, do Netflix, assistindo só filme promíscuo. É muito difícil mesmo. Agora vá lá, faz favor, quer abrir Netflix? Abre Netflix, assiste The Chosen. Ora em línguas 10 minutos antes de começar, ora em línguas 10 minutos depois. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai querer pregar o evangelho até para os seus vizinhos. Você vai querer lá sair pregando o evangelho para a sua vizinhança, vai declarar, quer ir para a escola logo. Ah, é sábado, nós chega logo segunda, eu vou abrir o núcleo, eu vou profetizar, vou libertar cativos, algo vai acontecer. Mas as justificativas vão ser colocadas de lado. É muito difícil ser um crente só pensando nas coisas dessa terra. É muito difícil. Agora, eu te chamo, você que é o escolhido, para viver o propósito de Deus. O que é o propósito de Deus? Estar dentro da vontade de Deus, se encher do Espírito, se encher da vida de Deus. Você vai ver se a depressão não sai rapidinho, se as justificativas não caem por terra rapidamente. Eu estou cansado de ouvir gente dando justificativa. Vou parar, não dá certo, não é para mim, não vou continuar, não sei se eu vou casar com a mulher de Deus, não sei se eu vou casar com o homem de Deus, não sei se é isso para mim, não sei se um dia eu vou conseguir terminar, se eu vou ter faculdade, se eu vou ter uma casa própria, se eu vou ter um carro, se eu vou ter... Isso é tudo justificativa. Agora eu faço o teste com você, ora durante 30, 40 minutos, direto ali, e vem conversar comigo. Você vai aparecer o dia que você foi para o encontro com Deus, cheio do fogo, não negocia nada. Vai querer conquistar a geração para Cristo, quer liderar célula, quer liderar Kids, Next Teens, Next, quer liderar, quer ganhar jovem, adulto, quer ganhar todo mundo. Vai chegar na sua casa, vai orar pelo seu pai. Mas meu pai é da macumba. Tá nem aí, coloca a mão na cabeça. Ah, minha mãe é não sei o que, ela odeia crente. Ela odiava os crentes daquela igreja. Agora ela vai saber o que é cristianismo de verdade. Você vai pregar o perdão, o amor de Deus, favor imerecido. Sua mãe vai se converter. Ai, mas é tão difícil, pastor, o contexto da minha casa. Ora em línguas para você ver. A última vez que eu fiquei sabendo que o Paulo estava quebrando a minha casa lá, ele era só namorado da minha mãe, hoje eu chamo ele de pai. O meu pai e minha mãe, a última vez, eles estavam lá. Eu fui cheio do Espírito, vim orando em línguas da Cachoeirinha até Taipas. Quando eu cheguei lá, alguns já sabem a história, não preciso contar. Mudou o contexto. O demônio bateu em retirada, meu irmão teve uma arma apontada para a cabeça dele, não foi disparado os tiros, por quê? Tinha alguém cheio do Espírito naquele lugar. A gente vai esperar até quando? Pessoas sofrerem, serem influenciadas pelo capeta por conta das nossas justificativas. Para de falar, eu sou apenas um adolescente. Tem experiência de Jeremias, no começo foi isso. Ele sabia, desde o ventre da mãe dele ele foi chamado. 5 capítulos depois, estava dando... eu sou muito jovem, mas no final do livro ele estava falando, tem um fogo queimando no meu peito que não me dá descanso, não vou parar, não vai ter como. Aí teve outro, orou, caiu fogo do céu sobre os profetas de Baal. Um dia depois ficou pressionado, sabe o que ele fez? Foi para a caverna. Elias se escondeu, ficou em choque. Começou a colocar desculpas. Alguém foi, trouxe comida, aquele negócio, total. Acordou, dormiu de novo. Depois Deus dá uma palavra para ele.
resolve a vida dele. Ele vai cuidar de alguém agora. Agora ele libera uma unção sobre Eliseu. A vida mudou completamente. Sabe, porque alguém que sabe que foi escolhido, que tem um legado, que tem algo poderoso sobre a vida da pessoa. E hoje eu vou fazer uma pergunta. Quais são suas justificativas? Quais são? Eu amo louvores que exaltam o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque aí mostra quem eu sirvo. Eu amo ouvir aquela música Vida aos Sepulcros, de todas as versões. Eu amo ouvir o Waymaker, que é Caminho no Deserto. Eu amo. Porque eu falo, mano, um Deus que abriu o mar, que fez caminho ali no mar, que fez isso, que fez aquilo, tal. Mano, o que pode me parar? Se eu apenas tocar, algo pode ser alterado na minha vida. Se eu clamar, e aí talvez você está cercado de multidões, assim como o cego Bartimeu e a mulher hemorrágica. Mas hoje Deus te chamou aqui para estancar essa hemorragia. E Deus está te fazendo a pergunta, assim como fez para o cego: o que queres que eu te faça? Para de dar caô no negócio. Para de dar desculpinha. Vamos falar a linguagem. Para de meter o louco. Para. Que mar que está diante de você? Quais que são as justificativas? Irmãos, estudos mais profundo. Imagine que esse palco aqui, coubessem 200.000 pessoas. A Bíblia diz que o povo veio caminhando, e aí chegaram numa ilha, o povo fugindo. Aí eles chegaram aqui, e o mar estava aqui na frente. Olha isso. E lá estava a ilha. Aí começou. Aí Moisés estava aqui, e todo o povo atrás dele. Imagina que isso aqui é uma ilha. Aí, irmãos, todo o povo que estava fugindo dos soldados parou aqui. Aqui é a entrada da ilha. A Bíblia diz que quando acabou a floresta, Deus desce com a coluna de fogo e cessa, para. Ninguém entra mais. Deus colocou uma coluna para nenhum soldado entrar mais na ilha. Aí Moisés olha para um lado, para o outro, está todo mundo junto, cercado. Aí ele faz o que Deus ordena. Quando ele bate, algo acontece. O mar se abre. E se você estudar, sabe o que aconteceu? Geralmente, se você está aqui no mar, se aqui for o nível da ilha, o mar quando se abre, o que você tem que fazer? Você tem que descer, porque ele é fundo, né? Andar na profundidade, sair do outro lado e subir e ir para o nível daquele lugar. Sabe o que a Bíblia diz que de fato era? Deus não apenas abriu o mar, ele abriu o mar e tinha como se fosse uma ponte elevada para ele chegar do outro lado. E aí eles começam a andar nessa ponte. Aí quando todos entraram dentro do mar, Deus vai lá, com o seu grande bom humor, abre a coluna e libera os soldados novamente. E aí os soldados correm para pegar o povo. E quando os soldados entram no mar, o mar faz o quê? Irmãos, para que justificativa? Olha o Deus que você serve, estratégico, sábio, poderoso. Talvez você está cheio de justificativas, mas você sabe que você foi escolhido. Você declara, você deve ter até versículo, coloca no Instagram, no WhatsApp: chamado desde o ventre da minha mãe, eu fui escolhido por Deus. Ai, aquele negócio, eu sou filho amado. Mas fica vivendo cheio de justificativas. Aí Deus quer te usar de tal forma, mas você não é usado por quê? Você fica paralisado por besteira, por coisas fúteis. Para com isso. Vai estudar a Bíblia para você entender mais um pouco a quem você serve. Você vai ver que você vai ficar extasiado. Eu quero fazer um apelo para você hoje. Talvez você tenha data de validade, porque você está colocando justificativas. É gente com plano B. Deus está te chamando para você ter apenas um plano. O plano é Cristo e acabou. Você vai seguir a sua vida até que você vai morrer por causa de Cristo. Você vai falar: em nome de Jesus, a minha vida é para o Senhor. Você vai fazer igual o apóstolo Paulo disse para Timóteo: eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Para guardar a fé, ter uma fé inabalável, somente se você entendendo quem você é.